Pessoal, bom dia. Hoje eu me deparei com uma notícia muito triste. Você já imaginou, jovem advogado, principalmente jovem advogado, você não poder atuar em processos que sobem para o tribunal, tanto estadual como até o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho? Você já parou para pensar nisso? Há um projeto de lei que está sendo criado que eu acho que deixa a gente à flor da pele. Mas eu vou ler isso para vocês aqui rapidinho. Projeto de lei que organiza a advocacia de carreira já está sendo elaborado, revela o advogado criminalista Antônio Marins de Oliveira. O artigo diz o seguinte: nesse artigo ele revela que, segundo a proposta, os advogados só poderiam atuar em tribunais estaduais com 5 anos de experiência. Em tribunais superiores, como eu disse, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, teria 10 anos de experiência. Esse artigo também ele critica várias situações pelos desembargadores que dizem, que falam sobre habeas corpus de forma monocrática, decisões de forma monocrática. E um dos objetivos desse projeto de lei seria diminuir as sustentações orais, e isso abre aspas porque precisa ser citado, que ficam muito aquém dos padrões desejáveis por tais desembargadores. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu falo aqui no canal muito sobre jovem advocacia. Porque eu sou um jovem advogado. E quero trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Mas que experiência a gente poderia ter se a gente não puder atuar? Outra coisa, o que é advogado de carreira? Aqueles advogados, com todo respeito, com toda a vênia aos colegas, que trazem a advocacia nas costas até aqui, sou muito grato a eles por isso. Mas que não conseguiram se atualizar, que atuam dentro dos fóruns com teias de aranha, em grandes número de processos. E aí, porque ele não pode atuar? Porque se a gente não pagar anuidade, a gente tem vários problemas dentro da nossa classe, que aqui eu não vou citar. No entanto, eu não posso trabalhar. Já não basta os requisitos que a gente não pode fazer na internet. Acredito que a maioria discorda desse tema. Mas respeita, porque a gente sabe que é uma classe que precisa se organizar. Mas dizer que concorda, acredito que a maioria não concorda. E ainda vem um projeto de lei que quer, vou usar novamente essa frase porque para mim foi muito, me deixou muito chateado, para não dizer outras palavras. O objetivo, segundo o colunista, é diminuir as sustentações orais, que ficam muito aquém dos padrões desejáveis pelos ministros e desembargadores. E aqui como eu posso falar, uma opinião mesmo, tá? Se caso esse projeto de lei chegar lá, acredito que a gente vai conseguir derrubar, porque é uma loucura. Inclusive, tá? A Confederação da OAB lançou uma nota, tá? O Conselho Federal dizendo que não há projeto de lei em tramitação no Congresso propondo essa restrição de jovens advogados e advogadas. E a OAB entende que, ao estabelecer o tempo mínimo de exercício da advocacia para o exercício profissional nestes tribunais, é inaceitável a limitação para o acesso da justiça e o cerceamento do direito de defesa dos nossos clientes. A ordem se manterá vigilante contra esse retrocesso. Isso é uma nota que o Conselho Federal da OAB já se posicionou. Mas o que eu quero trazer assim não é só posição. A gente precisa bater de frente com essas demandas, pois sem advocacia não há justiça. Nós não estamos na Constituição porque nós somos bonitos.
somos uma classe melhor do que as outras. É porque se a gente não tivesse, se a gente tivesse hierarquia, apesar que a gente sabe que na prática não é bem assim, mas imagina se a gente tivesse hierarquia com o juiz, com o promotor, como seria a defesa do nosso cliente? Então nós somos importantes para a sociedade e temos que bater de frente e trazer a nossa opinião e deixar muito claro que a jovem advocacia não vai aceitar isso. Não adianta vir advogado de 30 anos de carreira, querer inventar projetos, N coisas, tá? E eu não estou falando que foi os advogados que fizeram isso, gente, tá? Mas assim, não adianta advogados de 30 anos, 40 anos. Imagina só o jovem advogado trabalhando, tá? O advogado trabalhando, e aí tem um processo que precisa subir para o segundo grau, e aí precisa fazer uma sustentação oral ou qualquer procedimento, tanto administrativo ou judicial no segundo grau. E aí ele vai ter que contratar um escritório grande, que tenha mais de 5 anos de atuação, e aí ao invés dele ganhar os honorários, ele vai ter que pagar honorários a outro colega por tempo. Quantos advogados mais novos não são muito mais atualizados do que os antigos? A faculdade, gente, todo mundo sabe quem passou na faculdade, não ensina advocacia. Ensina o direito, ensina a lei. A advocacia é prática. E se a advocacia não tiver prática, se a jovem advocacia não tiver prática, não vai existir advocacia. E aqui eu deixo, tá? Tanto o meu apelo, né, para as nossas instituições, aqui representando Dr. Fernando, né, o nosso presidente da OAB Pernambuco, que aí eu posso me dirigir diretamente a ele, né, e a confederação, né, também da OAB, que já se posicionou contrário a essa prática, mas que a gente não se omite. A gente não pode se omitir. Precisamos nos posicionar nas redes sociais, nos fóruns. Se tiver realmente esse projeto de lei, que a gente vá lá votar contrário, porque esse tipo de situação diminui a advocacia. Sendo assim, diminui a defesa do nosso cliente e fere nossa Constituição. Isso tem que acabar. Antes de começar. Era isso, gente. Se inscrevam no canal, tá? Se vocês quiserem alguma coisa, saber mais sobre o assunto, debatam aqui, tá? Escrevam nos comentários, isso é muito importante para dar uma relevância no canal. Aí a gente tem um debate de altíssimo nível e mostrar que a jovem advocacia tem muito para dar, tem muito a oferecer para a nossa sociedade. Vem com a gente.